Mais uma vez eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele continue abençoando e sustentando as nossas vidas. Meus irmãos, eu acredito que você anda muito tranquilo, muito feliz, né? Se por um lado nós estamos ainda enfrentando calamidades, aqui na nossa cidade em Botucatu, o dia 16 de maio, domingo passado, foi um dia que de fato entra na história como a oportunidade em que nós todos, cidade toda, pelo menos a sua grande maioria, nós somos vacinados aí através deste programa de vacinação em massa contra a Covid-19. Não sei você, mas eu tenho pensado que isto certamente é a resposta de oração de Deus para nós. Isso é prova do amor, do cuidado que o nosso Pai Celestial tem pela vida de cada um de nós. E eu tenho entendido também que é uma oportunidade que nós temos de repensar a nossa vida. Tantas pessoas, tantas vidas foram levadas por conta da Covid, né, e nós estamos aqui já com a primeira dose da vacina. Ainda é tempo de tomar cuidados, é verdade, mas eu tenho percebido como nós somos felizes, como nós temos motivos para agradecer ao Senhor. E é interessante que o texto de hoje é um texto onde Paulo escreve à igreja em Filipos, né, a carta aos Filipenses. E é muito interessante que você vai perceber na leitura do primeiro capítulo a certeza, você vai ter a certeza de que o Senhor deseja que nós tenhamos uma postura, um certo tipo de postura em relação à nossa vida, pelo fato de sermos povo de propriedade exclusiva dele. Né? Existe um desejo, existe um anseio do Senhor para que vivamos de tal maneira. Que maneira? A maneira que a gente vai ver aqui. Então eu gostaria que você pensasse por esse lado também. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Em um momento onde a população mundial anda desanimada, né, surge aí uma luz do fim do túnel, e para nós aqui na cidade nós já recebemos a primeira dose da vacina. Por que não pegar essa carta de Paulo aos Filipenses e trabalhar também como esta oportunidade de andarmos com mais firmeza, com mais coragem, né, viver um cristianismo autêntico? É interessante que para a gente pensar sobre isso, eu gostaria que você abrisse então a sua carta no primeiro capítulo aos Filipenses, o verso 27 até o verso de número 30, que fala sobre a nossa unidade cristã na luta. O texto, ele diz o seguinte, Filipenses 1, a partir do verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está chamando os cristãos a terem uma postura de coragem, de ousadia, uma postura de unidade. E é interessante a gente perceber um pouquinho como era a vida em Filipos. Né? Filipos, na verdade, era uma cidade muito importante do Império Romano. Ela era a porta de entrada da Ásia para a Europa. Ela era considerada uma província romana que ficava na Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. Pela localização, você já percebe que ela era muito importante, considerada a porta de entrada da Europa em relação a visitantes provenientes da Ásia. Então, você percebe ali que Paulo ele é estratégico em plantar ali naquela cidade uma igreja. Por quê? Porque havia um grande fluxo de pessoas. A igreja de Filipos também, é interessante a gente ver que ela é a primeira igreja fundada na Europa pelo apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo. Depois você veja lá em Atos, capítulo 16, a partir do verso 12 mais ou menos. E anos depois, quando Paulo está na cadeia, né, ele escreve essa epístola aos Filipenses. E por que ele escreve? Porque Paulo ficou sabendo de algumas coisas, algumas notícias chegaram aos seus ouvidos. Ele estava muito preocupado com a realidade de que a igreja, né, aos Filipenses, a igreja dos Filipenses, ela estava recebendo algumas doutrinas falsas, né, que pessoas estavam ensinando lá, vai saber por quais motivos. Às vezes a pessoa acha que ela é detentora da verdade, mas muitas vezes é uma pessoa que confia mais nela mesma do que
na revelação de Deus. E aí ela prega uma outra doutrina, né? Ou por outros motivos políticos e tantos outros que podem ter acontecido. É interessante também que alguns líderes estavam se levantando contra o próprio apóstolo Paulo. E aí a gente percebe como a gente precisa lidar com essa questão de unidade dentro da igreja. Porque se na igreja aos filipenses, na cidade de Filipos, isso acontecia, né, essa divisão, também na carta aos Coríntios, né, e praticamente em todas as igrejas isso acontece. Às vezes é um egoísmo se levantando, dizendo eu sou desse, eu sou daquele, eu sou desse lado, eu sou daquele outro. Mas ao mesmo tempo, é uma igreja que ela tinha qualidades. É uma igreja, quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, você percebe que Paulo havia recebido uma ajuda da igreja de Filipos, né? E ele então escreve essa carta não apenas para tratar de problemas de igreja, mas também para agradecer aos filipenses pelo cuidado, né, relacionado à sua pessoa, ao seu trabalho, ao seu ministério. Essa epístola aqui, meus irmãos, ela mostra também para nós algo muito importante, que Paulo tinha um grande amor pelos filipenses. E Paulo fala nesta carta da confiança, Paulo fala da alegria, Paulo fala sobre o amor, Paulo fala da firmeza que devem ser qualidades dos seguidores de Jesus Cristo. Daí a gente já começa a perceber como isso se aplica para nós, né? Nós devemos ter estas marcas, estas qualidades, né? Confiança, alegria, amor cristão, né? Uma firmeza na palavra, dizer a palavra e a verdade, dizer a palavra que é a verdade, dizer e fazer isso em amor. Paulo diz que acima de tudo isso, né, os filipenses devem imitar o exemplo do próprio Cristo, que segue, que caminho? Ele segue Cristo, segue o caminho da humildade, da obediência a Deus, caminho esse que faz com que ele caminhe para a cruz do Calvário, né, e entregue ali a vida por nós, né? Então olha só, a gente deve ter o mesmo sentimento de Jesus, né, de querer obedecer em tudo ao nosso Pai amado, ao nosso Pai que está nos céus. E é com carinho especial, então, que Paulo se despede dos seus queridos amigos, né, na cidade de Filipos. É interessante que, provavelmente, neste domingo e nos próximos, a gente vai se ater um pouco mais a essa carta aos Filipenses. Por quê? Porque nós temos muitas mensagens aqui para aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, esta no texto de hoje, que diz que nós devemos ter firmeza e coragem, né? O capítulo 2 ele vai dizer que Jesus Cristo ele tinha humildade, ele era grande, né? A grandeza, a humildade de Cristo, e ele ainda continua a falar no capítulo 2, né, da sua carta aos Filipenses, que eles deviam viver ali como filhos de Deus. Então, eu tenho percebido isso, sabe, meus irmãos, essa oportunidade que Deus tem dado. A vacinação aqui foi apenas um sinal de que o Senhor está fazendo isso. Ele está fazendo o quê? Ele está nos dando uma oportunidade de repensar a vida. E o nosso desejo tem que ser sermos homens e mulheres melhores, sermos cristãos mais devotos a Deus, mais fiéis, mais conhecedores da palavra, ser gente que faz diferença na cidade. Esse deve ser o nosso desejo, e fazer tudo isso para a honra e glória do Senhor. Interessante, então, que no capítulo 1, no verso 27 a 30, no texto que nós lemos, nós aprendemos algumas lições. Eu gostaria de trazer aqui pelo menos 3 para nós. A primeira lição diz que nós devemos desenvolver uma vida com coerência. Ou você poderia entender assim, que nós devemos desenvolver uma luta com coerência. Por que uma vida e uma luta? Porque a nossa vida deve ser essa luta. Eu devo viver, eu devo lutar para viver com coerência, né, entre aquilo que eu digo fazer e aquilo que de fato eu faço. Olha só o que o verso 27 vai dizer neste caminho. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, a primeira exortação que Paulo está trazendo para nós aqui é desenvolvermos uma vida, uma luta, né, por coerência, uma vida coerente. E aqui também, como já fica claro, vocês já devem até ter percebido, por coerência a gente pode também entender unidade. O que significa, afinal de contas, coerência? Um dicionário vai dizer o seguinte: é a ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Relação harmônica, conexão, né? A Bíblia afirma o tempo todo a importância, né, da gente entender essa questão da conexão, a nossa unidade, a nossa comunhão. Por exemplo, quando você lê 1 aos Coríntios 1, verso 27, que a gente usou esse texto essa semana.
Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Existem muitos outros textos que vão fazer alusão a nós sendo membros de um mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. A unidade, ela permeia todas as páginas da Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento, quando nós somos chamados pelo Senhor para fazer parte de um povo. Então não dá para mim viver, né, a minha vida cristã à parte dos outros irmãos. Por quê? Porque não é esse o plano de Deus. E aqui chamando a gente a ser coerente, essa coerência ela está ligada com a questão da nossa unidade. Se eu digo ser muito cristão, muito obediente a Deus, mas eu menosprezo a igreja, eu deixo de participar da igreja, eu não estou sendo coerente entre aquilo que eu digo fazer e aquilo que de fato eu faço. E Paulo percebe essa questão, ele trata isso aqui nessa carta. É interessante também você pensar o seguinte, foi por isso mesmo, por essa necessidade de refletir sobre a unidade, que Paulo vai dizer, nós devemos viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, eu preciso ser coerente. Pois ao professar o nome de cristãos, eu devo agir como um cristão. Se eu digo que eu sou um crente em Cristo Jesus, eu preciso agir como se de fato eu fosse. A característica maior do cristianismo deve ser o amor. E isso fica claro em palavras que o próprio Senhor Jesus disse, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, quando a Bíblia registra a seguinte frase, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele está pedindo para que nós tenhamos unidade, assim como ele e o Pai e o Espírito Santo têm unidade. Se a principal característica que Paulo está levantando aqui e que também está implícita nas palavras de Jesus é que o amor deve ser a nossa característica principal, a pergunta mais óbvia de todos que emerge em nós é se como igreja de Cristo nós estamos sendo reconhecidos como um povo que demonstra amor nos seus relacionamentos, e aqui relacionamentos dentro da igreja e também fora. É interessante a gente pensar sobre isso, o autor James Hunter, no seu livro, que ficou muito famoso, chamado O Monge e o Executivo, ele diz o seguinte, falando sobre coerência, que ele afirma que nós não somos aquilo que falamos, mas nós somos o que fazemos. E aqui, neste momento de pandemia, é um momento muito importante para a gente fazer isso, porque a gente toma os nossos cuidados, nós estamos muitas vezes mais isolados, mas esse isolamento não deve impedir a nossa ação de amor uns com os outros, a comunidade de dentro e também com a comunidade de fora. A gente não pode simplesmente agir como se cada um com seus problemas, eu estou aqui no meu cantinho, fecho a minha porta e o mundo que se vire. Porque aí, de acordo com o apóstolo Paulo, seria uma falta de coerência. E aí vai muito cuidado, porque a gente também precisa fazer o seguinte, será que eu devo sair e estar em todos os lugares então? Não, ninguém aqui está falando isso. Mas a gente não pode permitir com que uma dificuldade temporária ela nos afaste da visão de que nós temos o amor e devemos buscar ter o amor como a nossa característica. Por isso que eu digo, a nossa luta, a nossa vida deve buscar a coerência. É interessante o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz também sobre coerência. Ele diz o seguinte, a vida é feita de decisões. O que importa não é o que ouvimos e nem o que sentimos, mas o que de fato nós fazemos. Então, se eu sou chamado a ser coerente com Cristo, se Paulo está dizendo, vivam por modo digno do Evangelho de Jesus, eu estou vivendo assim, eu estou demonstrando às pessoas que eu as amo, preciso refletir sobre isso, eu preciso pensar um pouquinho nas minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades? Quem eu sou? É interessante que dois teólogos muito famosos, Gordon Fee e Douglas Stuart, olhando para essa carta aos Filipenses e percebendo quem era Paulo e quais eram as suas lutas, quais eram as suas prioridades, ele vai dizer o seguinte, que nessa carta, a carta aos Filipenses, nós vemos Paulo falar daquilo que mais profundamente importava para ele, Cristo crucificado e ressuscitado dos mortos, a sua história sendo brevemente recontada no capítulo 2, versos 5 a 11, texto conhecido como o hino de Cristo.
Então ele está falando, Paulo, ele afirma que aquilo que mais importava para ele era Jesus Cristo, era a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. E para nós, o que é que mais importa na nossa vida? É uma reflexão muito importante, que a gente precisa fazer. E Filipos, é uma cidade que nos ajuda nisso, nessa questão da unidade. Deixa eu trazer mais algumas informações aqui sobre essa cidade. Era uma cidade de soldados aposentados, uma cidade debaixo do Império Romano. Era como se ela fosse uma vila, onde as pessoas ali, depois de prestar o seu serviço, seu tempo de serviço, se retiravam lá para descansar. Uma vila de soldados aposentados. Mas esses soldados, quando eles estavam na ativa, quando eles estavam em luta, aquilo que eles viviam, tanto no exército romano como também no grego, era uma regra fundamental para eles ali, era lutarem de uma maneira muito unida. Os soldados, eles se protegiam com seus escudos e eles se encostavam uns nos outros. Eles formavam assim, uma barreira que impedia o ataque do adversário, e possibilitava com que eles ali naquela barreira, eles avançassem continuamente contra as forças inimigas, obtendo a vitória. Então olha só que interessante, Paulo está escrevendo e falando sobre união para pessoas que estavam conhecendo o Evangelho, mas para pessoas que valorizavam muito a questão da união. Você já deve ter assistido algum filme de guerra, onde cada um com seu escudo, eles formam ali aquele escudo gigantesco, cada um com seu pedacinho ali, protegendo a si e a quem está ao lado. E assim, desta maneira, nesta união, nesta unidade, é essa união que fazia com que eles, como exército, como força de guerra, eles avançassem ali para destruir os inimigos. Essa também, de acordo com aquilo que Paulo fala, é a maneira digna do Evangelho, na prática. O Evangelho ele é demonstrado na unidade de espírito, na unidade de fé, na luta pela fé evangélica, na luta em favor do Evangelho. Nós devemos ser um só. Então nós estamos passando por um momento que é uma grande oportunidade da gente repensar, assim, é um novo começo, fazendo alusão aí ao domingo passado, a essa vacinação. Mas é um novo começo onde, para que de fato a gente busque essa luta, entender a luta na qual nós estamos, nós precisamos cada vez mais estarmos unidos. Por isso eu chamo você, se você ainda não pode participar dos encontros presenciais da igreja, participe dos encontros online, dentro da sua casa, através da internet, como neste momento aqui, neste culto que você está tendo. O problema é que tem gente que às vezes olha demais para a dificuldade e abre mão da coerência. Por que coerência? Por que abre mão da coerência? Porque a pessoa se afasta da comunhão. E se afastar da comunhão é incoerente, é diferente da mensagem do Evangelho, que diz que nós somos membros de um mesmo corpo. Como é que você tem vivido, como é que você tem lidado com isso? A igreja, ela precisa entender a importância da comunhão. Nós não podemos esquecer isso. E não podemos esquecer também, meus irmãos, que nós estamos no meio de uma luta, nós estamos no meio de uma batalha. E eu não estou falando apenas sobre a pandemia da Covid-19. Esta não é a guerra, talvez seja uma das batalhas que faz parte da guerra. Mas a palavra de Deus afirma para nós que nós estamos sempre em meio a uma batalha. Por exemplo, Efésios 6,12, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uma nova versão da Bíblia, chamada Nova Versão Transformadora, talvez traga um pouco mais de luz a esse versículo, quando ela diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Não se engane, meu irmão, você está em guerra. Nós estamos em guerra. E se nós não temos consciência disso, nós já estamos em uma enorme desvantagem. A gente precisa entender isso o tempo todo. Nós estamos aqui neste mundo de passagem e estamos aqui em guerra. Por isso que a gente precisa lutar. Por isso que a nossa vida deve ser entendida como uma luta o tempo todo, onde a gente tem um objetivo. É verdade, a palavra diz que nós já sabemos o resultado dessa luta. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu a própria morte. Nada mais nos escraviza. Mas a Bíblia também diz
que neste mundo nós iríamos passar por aflições. Então a gente precisa entender, né, que eu, como cristão, eu sou chamado a viver por modo digno, né, desta visão, né, desse caminho que Deus tem para nós. E eu preciso entender que eu estou no meio de uma batalha, porque senão a gente relaxa, senão a gente deixa de buscar, a gente deixa de lutar. E aí a gente está numa desvantagem muito grande. Certa vez o general e estrategista chinês Sun Tzu, você já deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar do seu famoso livro A Arte da Guerra, né? Ele afirma exatamente isso. Ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Pegando essa última frase, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, se você não sabe da batalha espiritual na qual você está, né, você já está em uma desvantagem enorme. Então a gente precisa entender que nós estamos no meio de uma batalha. O que nos ajuda, o que nos auxilia a esse entendimento? A comunhão com a igreja. Porque na igreja a gente reparte a palavra do Senhor, a gente aprende juntos, nós somos ensinados, nós somos encaminhados pelo Espírito Santo, né, a entender a mensagem da palavra do Senhor. Né, e quando eu não percebo que eu estou numa batalha, eu abro mão de tudo isso. Fico em casa assistindo TV, né, assistindo futebol o tempo todo só, e não faço mais nada da vida. E depois eu não sei porque as coisas vão de mal a pior. Né. Então, em primeiro lugar, nós devemos desenvolver, né, essa vida, essa luta por coerência. Mas o texto continua a nos ensinar, e no verso 28 nós vamos aprender a segunda lição. Nós devemos desenvolver essa vida, essa luta, com ousadia, com coragem. Olha lá o que diz o verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. A segunda exortação, então, é desenvolver essa vida com ousadia. Meus irmãos, a gente não deve entrar na luta, né, como o Sun Tzu diz, sem conhecer quem é o adversário e sem conhecer quais são as suas estratégias. Não devemos lutar sem estar preparados, né, e estarmos fortalecidos. Mas, por outro lado, né, olha só que um grande estudioso da Escritura ele diz: não devemos evitar a luta e temê-la, pois o fato de termos adversários é sinal de que pertencemos ao exército de Cristo e é sinal de que somos salvos. Não devemos evitar a luta. Muitos cristãos aqui evitam a luta. Muitos cristãos ficam indignados por conta da luta, ficam amedrontados por conta da luta. Que a palavra diz que não é contra a carne e o sangue, mas é uma luta espiritual. A Bíblia, ela é clara em mostrar para nós, né, como eu já mencionei aqui, João 16:33, no mundo nós vamos passar por aflições, mas ela deixa claramente para nós também a mensagem de que se nós temos o desejo de viver em Cristo, nós viver piedosamente em Cristo, nós seremos perseguidos. Olha o que Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A realidade para nós. E de fato, até a história da igreja cristã mostra para nós que nesses mais de 2000 anos, em muitos momentos a igreja foi duramente perseguida. E a bênção é que nesse momento a verdadeira igreja é fortalecida, mas aqueles que são chamados de crentes nominais, ou seja, pessoas que de fato não tiveram a vida transformada por Cristo, elas ficam indignadas, assustadas e vão embora. No seu livro História da Igreja Cristã, que a gente inclusive estuda aqui no Instituto Bíblico aqui em Botucatu, o autor Robert Nichols, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, olha que interessante: essas grandes perseguições dentro da história da igreja, tiveram como resultado moldar em grande parte o caráter moral da igreja. Olha o que ele diz: só uma pessoa zelosa e fiel professaria a fé em Cristo quando esse ato constituía hostilidade em relação ao governo. A vida cristã foi assim mantida num alto nível moral. Durante períodos de paz, muita gente entrava para a igreja, durante períodos de paz. Muitos, porém, entravam sem a verdadeira conversão, o que resultava no rebaixamento do nível moral da igreja. Voltando à perseguição, olha lá o que ele diz: os fracos desistiam ante o terror e o sofrimento que tinham de enfrentar por amor a Cristo.
Desse modo, a igreja era expurgada dos membros nominais e os fiéis se tornavam mais vigorosos no testemunho do Senhor. Desenvolver a salvação, como a Bíblia diz, significa a gente entender que em alguns momentos nós seremos perseguidos, mas a gente é chamado a ser fiel até o final, né? E o Senhor, Ele promete, né, que está conosco todos os tempos. A gente precisa entender isso. Os apóstolos também, né, a gente percebe que na sua caminhada, no seu ministério, eles, testemunhando ali em Jerusalém, depois de serem perseguidos, eles oraram e pediam que, ao invés de diminuir a perseguição, eles não pediram isso. Ah, Deus, nos livra da perseguição. Eles oraram, nos dê mais ousadia. E talvez é isso que a gente esteja precisando hoje. Olha lá, por exemplo, Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós, os teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu preciso desenvolver essa ousadia na minha vida, né? Eu preciso desenvolver esta vida, né? Que é uma vida recheada de coragem. Eu preciso pedir. É isso que os apóstolos aqui nesse texto em Atos 4 eles pedem. Eles não pedem, Senhor, está difícil, diminui aí a perseguição. Não, eles pedem, nos dê coragem para a gente anunciar a sua palavra com força, né? com cabeça erguida, com toda intrepidez, com convicção. É isso que a gente precisa. A ousadia, né, no testemunho concede para nós alegria, meus irmãos. A gente precisa entender isso. E essa alegria faz a gente superar qualquer problema, né, que queira aqui nos roubar alegria. Não importa o adversário, não importa a sua força, importa que Jesus Cristo é mais poderoso. Essa verdade é que deve nos alegrar, encher o nosso coração de alegria e fazer a gente vencer os mais variados problemas. E aqui no verso 29 e 30, caminhando para o final, nós temos a terceira lição. Nós devemos desenvolver uma vida, uma luta, agradecendo o privilégio de sofrer, né, por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. Olha o que diz o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A terceira exortação aqui é desenvolver essa vida, essa luta, entendendo, discernindo o privilégio de sofrer por Cristo. A palavra que Paulo usa aqui para descrever esse privilégio, nesse versículo, é charis, ou seja, graça. Graça, o que é? É um favor imerecido, é algo que a gente não merecia, né? É o perdão que nós não merecíamos, mas que Deus nos deu. Portanto, Deus nos conceder a graça de participar nos sofrimentos de Cristo é de fato um grande privilégio para nós. Mas aqui o que tem acontecido? Muitas vezes, quando alguns dentro da igreja eles percebem que as dificuldades estão vindo, eles correm para se esconder. A gente precisa aqui desenvolver, né, esse sentimento de, se necessário, até sofrer pelo nome de Cristo. Pedro vai dizer isso nas suas cartas também, né, e a gente entender que assim, essa é mais uma prova de que de fato nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E quando Paulo ele escreve isso, Paulo ele diz o seguinte, no verso 30, vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora ouvis que é o meu. Ele era o exemplo para os filipenses, exemplo de coragem, de convicção, de intrepidez na pregação da palavra. Certamente ele é um exemplo para nós também. E aqui uma pergunta que eu quero fazer para você. Você tem lutado com coragem em favor do Evangelho? É interessante aqui que você não precisa ser pastor, missionário, você não precisa ser líder da igreja. Como cristão, como discípulo de Cristo, você deve sentir a alegria de servir ao Senhor e servir independentemente das circunstâncias, sabendo que se você está em um momento de paz, Jesus está com você, mas se você estiver num momento de dificuldade, Ele também está com você. Não é porque a Covid apareceu que isso significa que Deus anda ocupado demais, Ele está operando, né? E a gente precisa ter essa coragem para enfrentar problemas e dificuldades que são normais ao ser humano, não apenas aos cristãos. A morte é uma realidade para todos, pelo menos a física, para o cristão também. Se o Senhor não voltar antes, a gente passa pela morte física,
né? Fome, medo de violência e essas outras coisas todas, medo de ficar doente, isso faz parte da vida humana. Mas eu e você, nós precisamos entender o seguinte, e os sofrimentos, né, pelo fato de eu ser um seguidor de Jesus, eles estão presentes na minha vida? Ou eu estou correndo deles? Você e eu, nós somos desafiados a esses princípios aqui. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, nós precisamos pedir para que possamos viver, possamos lutar, em primeiro lugar, como nós vimos hoje aqui, com coerência. Viver por modo digno do Evangelho de Cristo, não deixar a nossa unidade de lado. Nós também precisamos entender também que a nossa vida, a nossa luta, ela requer coragem e ousadia, e que a gente deve pedir ao Senhor, né, uma intrepidez, uma convicção tão grande em seguir a Jesus, que mesmo se a perseguição, pelo fato de sermos cristãos, chegar até nós, nós não vamos retroceder, a gente vai continuar para a honra e glória do Senhor. Que você possa, assim como eu, aproveitar esse momento, né, marcado aí no domingo passado, e repensar a vida, e viver com mais ousadia e mais convicção para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado pela tua palavra. Continua a nos fortalecer, continua a nos dar convicção, ó Pai, de fato possamos valorizar a comunhão da igreja, de fato possamos, ó Pai, viver por modo digno do Evangelho de Jesus, e que sejamos marcados, ó Pai, como um povo que de fato se parece com Cristo, ama o próximo e vive não apenas para ser abençoado, mas para ser abençoador. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso eterno e amado Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Pense nisso e viva para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor.